Paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de terça-feira, 30 de agosto de 2022, tem como título O perigo do amor ao dinheiro na vida do crente. O texto bíblico se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Queridos, você já parou para pensar por que a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? O dinheiro seria, nesse caso, então, algo ruim, né? Que veio do diabo? Como que entender isso, né? Já que para quase tudo hoje em dia nós usamos o dinheiro. Observe, né, que o verso que nós lemos começa com porquê. Isso significa então que o apóstolo Paulo está explicando algo que falou antes e que precisamos aí analisar para compreendermos aí o real significado dessa mensagem. O apóstolo Paulo está falando aqui de falsos mestres e as suas falsas doutrinas, conforme está ali no versículo 3 ao versículo 5 desse capítulo 6. Além das más características desses falsos professores, né, podemos dizer assim, o apóstolo Paulo destaca que eles estavam ali usando a fé de forma aí exploratória, com manipulações e até inverdades, para alcançar ali lucros para si mesmos. O apóstolo Paulo então critica a atitude deles, principalmente por fazerem tudo com foco nas riquezas. E é nesse ponto, né, que Paulo explica por que tal comportamento dessas pessoas é destrutivo. Fazer a obra de Deus com foco em lucro financeiro equivale aí a amar o dinheiro acima de Deus, o que transforma aí o dinheiro em um Deus para a pessoa. Essa verdade, queridos, ecoa aí das palavras de Jesus, como está escrito lá em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Palavras de Jesus. É por isso, queridos, que essa atitude se torna aí a raiz dos males, pois é dela que surgem aí diversos outros pecados, mas principalmente o abandono da fé no Deus verdadeiro. Em um sentido mais amplo, o amor ao dinheiro, ainda hoje e em todas as épocas, né, faz pessoas aí agirem de forma contrária à vontade de Deus, tomando aí atitudes que Deus condena para conseguir aí o tão sonhado lucro. Um exemplo seria a corrupção, que faz aí pessoas roubarem, dissimularem, matarem e realizarem atos pecaminosos para aumentar a sua quantidade de dinheiro e de poder. O foco desse texto de Paulo, então, é demonstrar o quão podre o ser humano pode ser quando torna aí o lucro o fim principal da sua vida. Mas é importante frisar que não temos aqui um amaldiçoamento do dinheiro. O dinheiro em si, queridos, ele é neutro. O que se faz com ele e por ele é que indica aí o que ele representa para cada pessoa. Se será bênção ou se será maldição. A Bíblia prova o bom uso dos ganhos honestos. Como está escrito em Eclesiastes 2:24, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. O apóstolo Paulo, na sequência, na sua fala aqui que nós lemos, faz questão de aconselhar o seu discípulo Timóteo sobre a atitude equilibrada que deve ter, né? E que serve de exemplo para todos nós, né? Que é ficar longe desse comportamento destrutivo com relação ao dinheiro.
E Paulo diz: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, conforme está no versículo 11. Queridos, um servo de Deus que tem como base a retidão, lidará aí com o dinheiro de forma equilibrada. Deus abençoe a sua vida e uma ótima terça-feira a todos.